Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje tem Monstro do Pântano. Gente, para quem não conhece o Monstro do Pântano, ele foi uma história em quadrinhos que foi lançada pela DC Comics. Para falar a verdade, começou nos anos 70, então essa edição aqui, que eu ainda tô lendo aqui, Clássicos DC, né, que já é meio antiguinha, ela mostra essa coletânea das histórias dos anos 70. Ele foi publicado mensalmente por um período, foi cancelado, daí ele volta de novo nos anos 90. Vai ali mais ou menos bem de vendas, mais para mal do que para bem de vendas, até ali por 84. Tem uma equipe de desenhistas muito engajada, John Totleben, o Steve Bissette, né, que gosta da história, que acredita no personagem que está ali. E daí vai sendo publicado, e daí lá na edição 19 entra um roteirista novo na parada, que é o Alan Moore. Alan Moore, para quem não conhece, é um escritor britânico que chega nos quadrinhos norte-americanos da DC Comics nos anos 80 e promove uma revolução no jeito como a gente pensava histórias em quadrinho, pelo jeito que ele constrói. E muito desse trabalho está aqui no Monstro do Pântano. Então aqui eu estou falando dessa edição gigante de luxo, né? Aqui só estão as caixinhas vazias, gente, tá? Os livrões estão aqui do lado, já vou falar deles. Eu comprei essa obscenidade aqui graças ao amigo Escama, então de certa forma esse programa é patrocinado pelo Escama, porque ele fez um pedido pela Amazon, que estava com uma promoção do tipo pague 2, leve 3, né? Então toda a coleção, os 3 volumes estavam pelo preço de 2. Eu paguei 600 conto nisso daqui, para falar em valores. Tá menos da metade, na verdade, do que eu acho que se você for comprar os 3 agora, assim, que geralmente acho que sai por 1.000, 1.200 sem comprar os 3 de uma vez só. Minha opinião particular, gastar R$1.000 num gibi, bom, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, mas assim, eu acho meio obsceno, para ser sincero. E R$600 já é meio obsceno. E eu fico meio assim pensando, porra, essa coisa do fetichismo dos quadrinhos, né? A lombada. Porque as caixas, cara, olha só as caixinhas, né? Caixinha, cara. A ilustração da caixa já é do caramba aqui, falando das caixinhas, né? Vamos falar só das caixinhas, assim, né? Então isso aqui para você colocar, são umas ilustrações muito bonitas, assim, né? Tiradas ali da coleção, né? Isso aqui para você colocar, né, os seus voluminhos, que a gente já vai falar deles também, né? Então acho que eu vou começar mostrando aqui já tem, já dá para ver, mas cara, eu achei os livros em si maravilhosos. Essa capa aqui, que é a capa do livro em si, eu achei muito bonita. O papel é um papel verde, né? Olha só, sujei aqui, mas já tá limpo de novo. A mesa tá meio suja. Mas aqui, papel verdinho, você tem uma impressão, e é uma tinta bacana, cara, é uma tinta quase texturizada, ela tem espessura, ela é legal ao tato, sabe? Então eu achei isso aqui sensacional. Isso aqui eu tô mostrando, na verdade, é o volume 3, né? E aqui bem tá o volume 1, né? Então são 3 volumes. Isso aqui cobre mais ou menos uns 2, 3 anos que o Alan Moore escreveu Monstro do Pântano. Olha que coisa bacana, cara. E é grandão, cara. Quando eu comecei a comprar Monstro do Pântano aqui no Brasil, 1990, né? Um jovem, esse aqui foi o primeiro gibizinho que eu comprei do Monstro do Pântano. Olha a diferença de tamanho entre essas coisas, né? Olha só a diferença de tamanho da página que eu lia. Depois eu vou achar ali para mostrar. Mas é bem legal, cara. É bem legal poder falar dessa série. Eu acho que reler ela agora, eu reli agora esse mês, assim, li os 3 volumes aí ao longo de 2 semanas. Foi uma experiência muito bacana. A história é muito boa, mas por que ela é muito boa, né? O que a gente vai encontrar aqui? Então vou começar a falar do Monstre do Pântano. Então aqui tá o nosso volume 1, né? Aqui tá o começo da história, assim. Então, assim, cara, são umas 300, 400 páginas de gibi. E eu achei legal eles terem dividido em 3 volumes, porque eu acho que a trajetória do Alan Moore no Monstro do Pântano dá para dividir em 3 fases, né? São 3 etapas ali. Então, nessa primeira etapa, ele estava chegando para conhecer como funcionava o Monstro do Pântano. Ele recém tinha sido chamado,
pessoa informa ele. Então ele faz essa primeira história aqui, que a galera sempre fala dela, né? O Pontas Soltas, em que ele tá mostrando o que estava rolando antes na história, ele não explica direito, na verdade já mostra tudo caído, a gente deduz que teve uma briga, pelo que ele fala a gente entende mais ou menos que esse Arcane aqui, que ele tá segurando a cabeça, era um puta inimigo e tal, e se você não lê os outros números, foda-se, porque o que eles vão fazer aqui? Eles vão basicamente resetar tudo, resetar no sentido assim de dizer, olha, tinha isso daqui, tinham essas pessoas, mas hoje a gente tá indo por outro caminho. E que caminho é esse? Começa com a morte do monstro do pântano. Ele leva um tiro na cabeça, é baleado lá por forças que estavam procurando por ele e morre, né? E daí vem a célebre história A Lição de Anatomia, que todo mundo fala desse quadrinho, né? Então, assim, que temos a página. Cara, o que eu gostei desse volumão, letras grandes, espaço grande, desenho grande. Assim, esse formato para valorizar a arte deles, eu achei muito legal, cara. Achei mais legal, sinceramente, do que o formatinho pequeno, que as coisas... Putz, cara, não tinha problema de impressão. Também aqui a gente tá falando de gibis da Abril, né? Mas assim, sem menosprezar os gibis da Abril, pelo amor de Deus. Mas assim, esse formatão maior, eu acho que é muito melhor para você ver os detalhes da arte, né? Do Joe Tottenham, do Steve Bisset. Cara, a quantidade de linhas, as sutilezas que tem. E daí vem essa história em que o monstro do pântano, ele morre, daí ele volta, óbvio, né? É óbvio que ele vai voltar, né? E daí aqui a gente vai começar a entender que ele não era o que ele pensava que era. Porque o que ele acreditava que era? Ele acreditava que ele era um cientista chamado Alec Holland, que tinha passado por um acidente, tinha se queimado todo, e o corpo dele tinha virado um monstro vegetal. Era isso que a gente entendia no universo DC até então. Aí depois do Alan Moore a gente começa a entender que na verdade o Alec Holland morreu, e que aquela explosão e os produtos químicos que teriam transformado ele numa planta, na verdade, fizeram com que uma planta se sensibilizasse, pegasse a consciência e as memórias dele e começasse a acreditar que era o Alec Holland, o nosso cientista, né? E daí, nessa historinha aqui, a gente vai ter uma aula de anatomia sobre o monstro do pântano, vai ter um mistério que é conduzido aqui enquanto os caras pesquisam sobre ele, vai ter uma relação de passado e futuro. É um roteiro mais complexo do que a gente costuma ver, ou costumava ver na época, porque ele tem 2 linhas de tempo, tem 2 narrativas, tem uma ideia revolucionária, e o monstro daí renasce e descobre que ele nunca foi humano. E então todo o sonho dele, toda a motivação da série, que era ele se tornar humano, se perde porque ele nunca foi. Ele não tem como voltar a ser uma coisa que ele nunca foi. E ele pira. Ele tem uma crise bacana, comete um assassinato, mata, que era um cuzão lá e tal. Enfim. E daí a gente vai desenrolar aqui as histórias. A partir daqui vai ter todo um arco, né? Que ele enfrenta um vilão, o Woodrow, né, o Homem Florônico e tal, e vai ter, começar a se insinuar, pelo próprio desenho a gente vai vendo essa questão do horror, né, do terror, que vai virar uma característica, e esse primeiro volume aqui é como se fosse o primeiro arco, então ele está começando a se entender, então ele vai ter essa crise, ele vai num momento entrar num estado vegetativo, desculpem a piada, mas não é uma piada, né? Ele começa a criar raízes no pântano, não quer mais se mexer, ele pira o cabeção, ele não é ser humano, nunca vai voltar a ser, e daí esses primeiros arcos eles se reajustando com essa noção, né, do que está acontecendo. Eu gosto muito desse primeiro volume, esse daqui eu achei sensacional, vai ter umas participações lá do Etrigan, o demônio, que eu achei bom demais, vai ter umas histórias de terror que fazem muita alusão ao Stephen King, né, ao tipo de história que o Stephen King escrevia, né, vai ter o retorno daquele Anton Arcane, o aspecto de mágica vai começar a ganhar mais força, né, então são umas histórias aqui, a Abby é morta, daí ele desce ao inferno para buscá-la, a gente vai ver que ele começa a transitar entre outros planos, porque a gente vai entendendo que daí ele é um elemental, e o elemental é um espírito primordial da floresta, né, então ele vai se descobrindo desse jeito também. E ele vai... É muito bacana. São várias histórias aqui. Aqui a gente tem a origem, né, do Sr. Holland, né? A origem a primeira história feita pelo Len Wein, que estava aqui, né? Olha que fofinha aqui. O Alan Moore resgata essa história dos anos 70, né? E daí tem uma recolorização, que a gente já vai falar sobre essa recolorização.
né? Mas esse primeiro volume aqui eu acho muito bacana, e uma das coisas que tem de legal nele é justamente esse final aqui, que tem um puta texto do John Totleben, né? Com desenhos, rascunhos, mas ele tá explicando como foi a criação do Monstro do Pântano, a orientação. E é legal que ele rompe com também uma ideia que eu tinha, né? Que a gente pensa que é o Alan Moore que fez tudo. E daí, tipo, sim, o Alan Moore é muitíssimo importante nessa história toda, o nome dele tá na capa, ele é o roteirista, provavelmente ele que trouxe essa ideia de transformar, de acabar com a ideia de que o Alec Holland era o Monstro do Pântano, né? De separar os dois, de dar uma virada na vida do Monstro do Pântano existencial. Mas aqui o Totleben ele vai explicando o que era, como é que eram as relações, as historinhas de estúdio, como eles moravam em lugares separados, como eles fizeram amizade ali entre a turma da edição, como que era importante para o Alan Moore, que morava lá em Northampton, na Inglaterra, a pesquisa que eles realizavam ali no local dos pântanos e mandavam para ele. E a gente tá falando de uma época que era tudo por telefone, e repare o jeito que eu tô fazendo o gesto do telefone, né? Telefone fixo, discado, fax e cartas e correio. Então, quando você pensa nessas dificuldades assim, dificuldades que na verdade atrasavam, assim, tornavam mais longa. Você mandava uma questão, se fosse mandar por fax, né, você mandava só preto e branco, era tipo um xerox, não tinha como a pessoa entender direito o que você estava fazendo, mas ainda assim eles conseguiam conversar, se acertar e manter uma produção mensal que eu achei muito bacana. Então esse primeiro arco, aqui vocês estão vendo aqui umas fotos, né, o John Totleben fez uma escultura da cabeça do Monstro do Pântano para desenhar com mais propriedade, né, e putz, cara, é muito legal esses esboços, essas ideias, né. Então esse primeiro arco aqui é o arco, né, digamos assim, é a primeira morte do Monstro do Pântano. Ele morre para renascer e descobrir que ele nunca foi humano, né, que ele sempre foi uma planta. Aí o segundo livrão aqui, que eu acho muito lindo também, essa capa, né, as capas são sensacionais. O segundo livro vai trazer uma história do Monstro do Pântano, que é o arco mais famoso, querido dele. Mas é engraçado assim que tem essa história aqui do começo. Eu acho legal eles terem colocado no segundo volume, mas ela abre já o segundo volume com uma outra morte do Monstro do Pântano, né? Ele vai enfrentar um sujeito chamado Fuça Radioativa, Cara Radioativa, né? Nuke Face, em inglês lá, original. E esse cara, ele mata o Alec Holland com um toque, né? Porque ele tem um toque radioativo, ele mata as coisas ao redor, ele é tóxico, ele mata pessoas, ele envenena, né? E é muito legal esse personagem porque ele aparece aqui nessa história e daí nunca mais ouvi falar dele. Ele aparece só pra matar o Monstro do Pântano e sai de vista e depois você meio que escuta uma ou outra coisa. Não sei se teve em outras edições, outros títulos, ou que fim levou esse Nuke Face, mas eu acho muito legal que ele toca o Monstro do Pântano e o Monstro do Pântano começa a se desintegrar, né? E daí, ao fim da história, a Abby, a namorada dele, né, que vai virar a namorada dele, né, o amor que ele tem por ela já é namorada aqui, né, ela encontra ele a tempo de ver ele se desmanchar pela última vez, assim, se desfazer, e ele fala que ele vai tentar renascer, que nem foi da outra vez, que ele vai tentar transferir a consciência dele. E é aqui que daí começa o tal do arco gótico americano, esse padrões de crescimento, assim, tal, que daí ele começa a renascer bem aos pouquinhos, né, como uma árvorezinha, e daí aqui a gente começa a ver o John Constantine aparecendo pela primeira vez, né. A história é que o John Totleben e o Steve Bissett gostavam muito do Sting, do The Police, e perguntaram para o Alan Moore se eles podiam desenhar um personagem que fosse o Sting na história. E esse personagem é o John Constantine. Então ele surge aqui, ainda misterioso, e é ele que vai se encontrar com o Monstro do Pântano, vai trazer toda uma história sobre um mal que está ressurgindo, que vai trazer maldade, que vai trazer... E, cara, é bem doido aqui. Eu sei que mais pra frente vai ter referências à crise nas Infinitas Terras e tal, aqui no gibi, mas aqui começa a se formar uma história sobre uma maldade, um negócio horrível. E daí o Monstro do Pântano, para se preparar para isso, com as orientações do John Constantine, começa a fazer um tour pelos Estados Unidos, encontrando, né, um monte de pequenas histórias. Aí cada história vai ser um episódio em que ele se defronta com uma figura icônica do terror. Então começa com vampiros, que vai ser uma história sobre vampiros que vivem nas profundezas de um lago. De novo, o Alan Moore ele pega elementos
E ele pensa numa nova releitura. Pô, vampiros não precisam respirar, vivem debaixo, tem problemas com o sol e tal. E se eles vivessem nas profundezas de um lago? E daí, pô, a gente podia até dizer se deixa ou não de ser vampiro, mas o jeito que o Alan Moore constrói aqui é muito legal. E ele retoma, né? Na verdade é uma história de antes do Monstro do Pântano, mas foda-se, se você não leu, ele vai explicar ali direitinho. O que interessa é o passeio aqui, e é um passeio muito legal. Aí disso a gente vai para essa história aqui de lobisomem, que é sensacional, em que ele relaciona o ciclo menstrual da mulher com a maldição do lobisomem. Tem um texto muito bacana, que na verdade eu acho muito bacana, mas ia ser muito legal ouvir opiniões de mulheres sobre esse texto aqui, né? Mas vamos lá, né? Um texto escrito nos anos 80, em que é colocada a questão da menstruação, da opressão, dos maus tratos, tipo, tudo isso aí numa raiva crescendo dentro da mulher, que quando eclode na luz da lua, ela se transforma numa fera, né? E o Monstro do Pântano vai conversar com ela, vai interagir com ela, enfim. E daí vai se seguindo, histórias sobre escravidão, sobre zumbis, sobre fantasmas, né? Tem essas histórias que eu acho sensacionais. Essa história aqui eu não tinha visto na época que eu acompanhava aqui nos formatinho, né, da Abril. Essa historinha aqui do E o Vento Trouxe eu não vi, não me lembro de ter visto, né? Que daí é fora do gótico americano, né? Um interlúdio com esse camarada aqui, o Chester, que aparece aqui acho que pela primeira vez, né? O Chesterzinho. E ele encontra um dos tubérculos que o Monstro do Pântano produz, né? O Monstro do Pântano tem tubérculos, batatas doces que brotam no corpo dele, que são alucinógenas. Então é toda uma história sobre isso. E essa criatividade, essas variações são muito legais, né? Enfim, o que a gente vai ter aqui é o tal do gótico americano, que vai se desenvolver até eles vão lá combater, então a gente vai ter um encontro nas florestas amazônicas entre o Monstro do Pântano e os seus predecessores, né, o Parlamento das Árvores, que é muito legal. Aí a gente descobre que o Monstro do Pântano é mais um numa linhagem, então o tempo todo tem, olha, você não sabia disso, você não sabia daquilo, e o Alan Moore vai expandindo de uma maneira muito legal, assim, esse mito do Monstro do Pântano. E daí eles vão enfrentar a tal da bruxeria, que é um grupo de bruxos da América Latina ali. Vencem eles muito fácil, só que ainda assim eles deflagram o final do mundo e as forças das trevas estão se levantando. E daí tem um encontro com todos os heróis, né? Eu acho muito legal que eu tô vendo isso daqui e muita gente fala, né, da relação de Sandman e Monstro do Pântano, né, como, o Sandman é uma cópia do Monstro do Pântano. Dá pra falar que o Homem Animal é uma cópia do Monstro do Pântano. Dá pra falar que um monte de coisas é cópia do Monstro do Pântano. Mas se a gente começa a olhar as ideias do Alan Moore, se a gente for olhar ali nos meandros, assim e tal, a gente vai ver que tem coisa aqui no Monstro do Pântano que já vinha lá do próprio Alan Moore, né, o Miracle Man dele já tem umas ideias, assim, de reinvenção. Tudo que você pensava saber sobre você mesmo, né, a própria anatomia, né, a lição de anatomia, se a gente compara com a história do Miracle Man descobrindo os arquivos, que ele vê a própria história de uma outra ótica, né, que ele descobre que tudo que ele acreditava era uma grande mentira. Então o próprio Alan Moore copia Alan Moore, né, e se a gente tô falando aqui do que eu tenho acesso, né, se a gente for olhar mais para trás, talvez a gente encontre outras coisas. Não acho que sim que seja uma coisa assim de originalidades, mas assim, pegar personagens antigos, né, que nem ele pega aqui, o Zatar, o Sargon, trazer de volta para matar logo depois, né. Então, assim, acho que ele tem umas coisas que depois o Grant Morrison e o Neil Gaiman iam fazer pra caramba, só que se a gente olha bem, tem umas diferençazinhas, assim, né. E também, se não tiver, dane-se, no fim a gente se diverte com essas coisas do mesmo jeito, né, cara, isso que é o interessante. Essa história aqui da grande ameaça, né, que vem uma ameaça das trevas, que vai enfrentar o próprio Deus, e daí eles estão acompanhando. Tem essa mesa do John Constantine, que ele monta uma mesa para os heróis feiticeiros da Terra tentarem acompanhar e ajudar no plano exterior a grande batalha que está desenrolando, na qual daí o Monstro do Pântano participa com a forma espectral dele, o Vingador Fantasma, o Espectro, né? Tudo isso daqui eu acho legal, que essa cena da mesa, quando você lê, você percebe que o pessoal da mesa se juntou e morreu completamente à toa. Que o único trabalho que o John Constantine teve, que realmente afetou o Monstro do Pântano e ajudou no desenrolar e resolução da história, foi o passeio que ele teve, e principalmente a conversa dele com o Parlamento das Árvores.
Isso afetou a história, isso é legal. Mas o John Constantine, com essa mesa, as mortes que tiveram, se você imaginar que eles não tivessem feito nada e ninguém tivesse se arriscado, o final da história provavelmente teria sido o mesmo, né? O mesmo desenrolar. Então, isso foi uma coisa que eu percebi aqui nessa nova versão, que eu fiquei assim meio pá. E daí aqui no final temos um roteiro, o roteiro daquela história do lobisomem, com os desenhos, né? Que eu acho muito legal esse tipo de material extra. Tem mais alguns textos aqui do Joe Tottelben, né? Mas eu não curti tanto, não é tão grande, tão bacana quanto os do primeiro volume. Então esse volume aqui, na minha memória, eu achava bem legal, assim, mas eu tinha outras ideias, eu achava que era outra, né, pega, assim. Eu falando tudo isso daqui, né, e aqui agora tem o terceiro, o que eu acho legal do terceiro? O terceiro, aqui tem o terceiro, o que eu acho legal do terceiro? O terceiro volume vai mostrar ele no Space, né? A gente vai ver assim, porque o que acontece? No final, não é no final do segundo. O segundo eles destroem lá as coisas, só que um fotógrafo pegou a Abby e o monstro do pântano tendo intimidades no pântano, publicam, fazem todo um escândalo, começam a chamar a Abby de depravada e tal, ela perde emprego e etc. É bem foda, assim. E aqui no volume 3, você vai começar a história, a Abby tá presa e ele tava no mundo dos espíritos lutando contra essa né? Sei lá o que era aquilo. E daí ele tá voltando. Quando ele volta, ele se liga do que aconteceu, ele fica muito puto, tem um surto, e vai pra Gotham, porque ela tentou fugir, foi pra Gotham, foi presa lá, e ele vai pra Gotham, né, Gotham City. E daí eu acho muito divertido, que nem eles falam, né, consequências naturais, né, uma coisa leva a outra. E ele em Gotham City, inevitavelmente, ele acaba topando com o Batman. Ele pega a cidade de refém. E como é que o Monstro do Pântano... É que aí que tá. Aqui começa a ficar muito legal, cara. Porque o que o Monstro do Pântano faz pra pegar a cidade de refém? Ele transforma a cidade num paraíso vegetal. Assim, árvores gigantes, flores, comida, frutas pra todo mundo, abundância. E é muito legal porque tem um pessoal que começa a gostar da ideia, né? Tem um pessoal que começa a entrar na vibe, assim, e tá curtindo. Começam a festar e tal. E enquanto isso ele vai demonstrando, ele quer que soltem a Abby, o Batman não sabe o que fazer a respeito, porque o Batman defende a lei diz que a Abby deve ser presa, mas daí ele começa a se questionar, peraí, o que foi que essa mulher fez de mal? Como que ela feriu alguém? O que ela fez? E daí vira uma briga muito legal de discussão, né, entre o certo, a burocracia, a lei, e a justiça, a verdade e tal. Cara, é muito maneiro assim, o desenrolar. E o que acontece é que os caras lá do primeiro volume, que pensavam que tinham matado ele e tal, voltam, dessa vez contratam a ajuda do Lex Luthor e desenvolvem uma arma pra matar ele de vez, que é uma arma que vai tirar a sincronia dele com as vegetais, porque o que o Monstro do Pântano faz? Ele transfere a consciência dele para outros corpos vegetais, ele viaja por todo o verde do planeta, ele pode brotar a consciência dele estando, sei lá, no São Paulo do Brasil, ele pode ir para Itália, Roma, num segundo, porque tá tudo conectado na grande consciência verde. Daí ele lá, ele brota e desenvolve, né? Enfim. E daí o Lex Luthor decide que eles vão faz uma arma que tira a sincronia dele. Prendem ele ali dentro do próprio corpo com aquela arma, ele não consegue sair, torram ele com napalm e ele morre Primeira vez foi com os tiros no primeiro volume, a segunda vez foi com o Homem Radioativo no primeiro... Então essa aqui é a terceira vez que ele morre. E a terceira, acho que é a última que ele morre, vamos ver. Ele morre 3 vezes, né, ao longo das histórias do Alan Moore, né? E nessa daqui, como ele perdeu a sincronia com a Terra, ele tem que jogar a consciência dele para algum lugar. E é muito legal, porque são várias histórias aqui, tipo, mostrando o luto, mostrando que ele não conseguiu escapar, mostrando um monte de coisa. Até que aparece o Boston Brand, né, que é o desafiador, o fantasma que fala, olha, no mundo dos mortos ele não está. Onde que está o Monstro do Pântano? Né? E daí ele saltou a consciência dele e brotou em outro planeta. Né? E daí ele começa várias histórias falando sobre como ele vai tentar voltar para a Terra. Como que ele nem sabia se era possível voltar para a Terra. Então tem coisas aqui de solidão, tem coisas... o Alan Moore vai trazer de volta certas histórias
personagens tipo Adam Strange, né, do Mistérios do Espaço e tal, aventuras espaciais. O Adam Strange que é uma cópia lá do Carter de Marte, né, assim, é muito doido isso aqui. E daí o Thanagar, Mulher Gavião, não é a nossa Mulher Gavião, é outra Tanagariana, mas daí nessa época tinha o planeta Thanagar, né? E daí até que ele resolve a treta, e daí ainda vai passar por mais um planeta de plantas. Tem essa história aqui que é completamente insana, o roteiro dela tá nessa edição, na qual ele passa por um planeta tecnológico, senciente, que pega a consciência dele e usa a consciência dele para se autofertilizar. Cara, é louco, esse daqui eu tive dificuldades. Aliás, essa é uma coisa que eu ia falar sobre Alan Moore, né, cara? A gente fica falando dos textos dele, é bonito, é bacana, mas você tem que estar na vibe, cara, porque o cara é verborrágico, ele faz frases imensas, com palavra, ele não fala uma coisa simples, ele sempre coloca umas palavras, cara, é legal, dá valor, mas você tem que estar disposto a trabalhar na leitura. E aqui, nessa edição, é bacana porque ele encontra um Lanterna Verde, porque tem um Lanterna Verde que é uma planta, né? Ele vive num planeta de plantas, né? Que eu não faço ideia de como é que era o nome desse Medfield. Medfield, o nome desse lanterna aqui. Ele acabou de perder um mentor, tem todo um drama ali e tal, que ele localiza a gente. E o monstro do pântano chega nesse lugar, só que como as plantas têm consciência, dá muito ruim. Porque daí ele perde o controle, ele cria um corpo gigante que vai pegando mais e mais pessoas, ou no caso plantas, né, pessoas plantas, assim, e ele não consegue se controlar, ele é o horror, né, que eles falam, um grande corpo com várias consciências que ele vai puxando. E é muito legal que a Alan Moore aqui mostra ele detalha esse planeta alienígena, né, ele detalha a vida dessas pessoas, é um espelho do nosso planeta, da nossa cultura, da nossa fé, da nossa arte. E ele vai mostrando como essa experiência com o Monstro do Pântano transformou essas pessoas. E daí é aqui que ele consegue se arrumar para voltar para a Terra, né? Aí vai ter uma história que nem todos os argumentos são do Alan Moore. Tem uma que é do Rick Veitch aqui, que é que ele se encontra com o Metron no meio do caminho e tal. Tem toda uma Darkseid e todo um encontro lá com a mitologia dos novos deuses que o Jack Kirby criou. Até que ele finalmente volta para a Terra, né? E realiza uma vingança. Ele neutraliza todos os oponentes. E daí eu pergunto, todos os oponentes, vírgula, né? Porque o Lex Luthor, que foi o cara responsável por eliminar ele, que inventou a tecnologia, que deu a dica, ele não vai atrás do Lex Luthor. E eu fico pensando também, se fosse, né? Já imaginou que legal? O Monstro do Pântano assassina Lex Luthor, um dos maiores vilões da DC, é morto pelo... Porque ele só vai atrás, ele vai atrás do cara que jogou a bomba, do cara que atirou nele o dispositivo para prender ele, do cara que era o chefe lá, mas ele não vai mais atrás de ninguém além dessa turminha. Ele não vai atrás do Luthor que realizou tudo. E também tem outra coisa aqui que não fica muito claro. Eles mencionam depois uma invasão no sistema de dados da empresa tal, que tinha os dados deles. Mas eles não explicam como é que o Alec Holland, ou como é que o Monstro do Pântano fez isso, né? O Alec, que não é mais Alec Holland, como é que ele não é explicado isso. Então esse final aqui, eu acho ele legal, mas meio apressado, assim, do Alan Moore. Eu achei muito... Considerando que ele faz em outras edições aqui, que ele vai com mais calma, aqui começou a ficar mais apressado. Quero crer que tenha a ver com o fato de ele tá começando a romper com a DC Comics, né? Ele tá começando ali a se ligar que, tipo, porra, o Watchmen não vai voltar pra mim. Acho que muitas edições aqui foram escritas enquanto ele tava fazendo Watchmen em outros projetos pra DC. Mas aqui, esse final, a última edição é uma despedida, né, dele no... Uma despedida que aparece até um personagem aqui que a gente poderia dizer que é uma versão do Alan Moore, né, o barbudão lá andando e tal, assim. É uma despedida, mas eu ainda achei muito... E é uma despedida assim que daí o Alec e a Abby decidem se recolher... Dá a impressão que ia acabar a edição. Não sei, não acompanhei. Dali pra frente eu sei que acho que foi Steven BC que assumiu, né? O Joe Tottenham, alguém aqui, o Rick Veitch assumiu Mas eu não acompanhei essa fase, eu tenho até vontade de ir atrás pra ver. E pra fechar tem uma historinha avulsa ali que o Alan Moore tinha feito do encontro entre o Superman e o Monstro do Pântano.
E o Alan Moore é bom pra caramba pra fazer essas coisas, cara. Assim, a primeira edição lá, o John Totleben mostra como a comunidade, todo o trabalho de equipe foi importante. Mas o Alan Moore é um cara, assim, nessa época ele tava muito afiado, cara. Deve ter sido muito doído pra ele a briga com a DC, ter aberto mão disso aqui e tudo, assim, porque você vê que ele tava se divertindo, ele gostava do que fazia, e o que ele fazia virou base. O Monstro do Pântano digamos assim, é a mostra de tudo que viria depois na DC, né, cara? A maior parte, os magos, os feiticeiros, Sandman, o Homem-Animal, Patrulha, trazer de volta personagem antigo, explorar outras versões. Mas o Alan Moore, ele fazia isso, cara, muito bem, assim, muito bem. Aí eu tava falando aqui, acabou a bateria da minha outra câmera, eu vou ter que descarregar, etc e tal, mas só pra constar aqui, eu acho que eu vou fazer aquilo que eu não curto fazer, que é mostrar na frente da tela. Mas aqui no final desse volume aqui, a gente tem mais extras, mais um roteiro, né? Como eu estava dizendo aqui, mais fotos da escultura que o John Totleben fez, né? E daí o que eu acho bacana aqui no final é que tem uma palavra sobre a recolorização, porque essas histórias não têm as cores originais. Essas histórias aqui foram recolorizadas pelo Steve Oliff. As cores originais eram da Tatiana Wood. E eu gostaria de ter mostrado ali grandão, mas enfim, acho que dá para ver por aqui. Então, por exemplo, é aqui. Né? Acho que aqui você consegue ver bem. Tem uma página com a Tatiana Wood, que é essa aqui mais simplesinha, mais amarela, fundos brancos. E ali ao lado, né? Aqui assim, a paginazinha com as cores refeitas do Steve Oliff, já usando o computador e tal, porque aqui ele explica, tem um texto aqui ele explicando as diferenças e etc. E aqui embaixo tem uma outra página que eu acho mais grotesca, assim. Essa aqui, que eu acho que você consegue ver. Aham. Olha só. Aí aqui, você assistindo, a sua direita mais colorida tá a versão ali do Steve Oliff. E à sua esquerda, com cores mais pálidas, mais amarelas, está a versão original da Tatiana Wood. Sinceramente, recolorizar, seguindo os parâmetros da colorista original, eu acho massa. Inventar coisa que nem ele inventou ali no fundo, sobrecarregar, colocar volumes, colocar coisas porque pode, porque a técnica oferece, aí eu já sou... Eu acho um desrespeito com o trabalho da colorista original, sabe? Não é nem questão de ser conservador, mas assim... Aquilo foi feito numa época e daí tinha suas limitações, mas ela resolveu muito bem naquela época. Acho que se tinha que fazer uma recolorização, não sei se a Tatiana Wood ainda tá viva, né? Mas chamasse ela pra ela dar uma mexida ali, se ela quisesse. Colocar no Steve Oliff, cara, ele faz umas recolorizações, coloca volume, coloca sombrinha, coloca vários tons de cor. É aquela coisa do colorista que quer ser desenhista, assim, sabe? Assim, tipo, a cor... deixa de ser um elemento para acompanhar e passa a ser um elemento que traz... aqui mesmo, né? Tem um pôster final ali que ele fez. A gente até pode dizer, eu prefiro um, prefiro o outro. Mas eu acho que... Puta, cara, eu não sei. Por exemplo, aqui, esses dois pôsteres. O Monstro do Pântano lá, né? O sol se pondo, etc. As cores do Steve Oliff, elas estão legais, mas depois você vai ver que ele pinta umas árvores aqui no fundo que na versão ali do Sol Vermelho, da Tatiana Wood, elas eram só insinuadas pela própria arte, né? Pelas linhas da arte final, né? Do Steven Bisset. E cara, eu não sei, cara. Eu acho assim, entre os dois ali, eu acho que eu ainda ficaria com a original da Tatiana Wood. Talvez esse sol amarelo, alguma coisa da cor dela, né? Ela ter feito um sol amarelo, que nem o cara fez ali, que acho que isso aí contribui bastante, mas assim, velho, essa recolorização de ficar desenhando coisinha, ficar dando voluminho, eu não curti tanto. Eu reli aqui por essas edições, né? Foi bem legal essas releituras, foi bem divertido. Mas... não, é legal, eu não me arrependo, mas sabe assim, aquelas coisas assim que você fica pensando... Eu tenho aqui as edições, daí as outras, que daí tem as cores originais dela, essa aqui mais simples e tal. E, cara, numa boa, cara, eu não sei se eu não prefiro... A verdade é que a única coisa que a
a edição aqui tem, que eu acho legal, é o tamanhão. Isso eu acho bacana, o tamanhão. Eu acho que podia ser com uma capa mole, com esse papel, jornalzão assim, e as cores originais. E os textos que tem do John Totleben, que aqui vem alguns textinhos, mas não é tão detalhado quanto tem aqui. Eu acho que essa coisa do vamos encarecer, colocar verniz, colocar caixa, colocar capa, é bonito, eu como designer valorizo, assim. Mas, putz, cara, às vezes você enfeita demais um negócio que funciona bem. E funciona bem, cara. A história, a original tá aqui, cara. E daí você pode reclamar, dizer que prefere as cores da Tatiana, do Steve Olive, daí é coisa de cada um, mas eu acho que aqui funcionava muito bem, cara. Né? Acho que eu quero dizer pra você é que se você fica olhando pra essas coisas aqui pensando, ai, como seria bom ter, gastar, o dinheiro é teu, cara. Se quer vir nesse daqui, vem. Mas eu acho que menorzinho, né? Coisas pra pensar. Você acha que você não, gibi não precisa ser super de luxo, né? Embora essa aqui do Alan Moore eu não me arrependa, cara. Eu curti ali. Nossa, aqui tô olhando, são. Ao meu olhar aqui, eu falei 36 minutos, desculpem, eu sabia que não ia conseguir ser breve. Eu tive problemas aqui na minha câmera, então provavelmente vocês vão perceber isso, que eu consegui filmar alguma coisa aqui das páginas, mas não tudo. Enfim, né? Servimos mais ou menos para poder servir de vez em quando. Né? Se você acompanhou até aqui, agradeço a sua atenção. Espero que a gente tenha trocado alguma ideia, que eu tenha falado alguma coisa aqui que tenha sido interessante. E nos falamos na próxima vez. Até lá, pessoal!